Nós estamos conversando nessa tarde de segunda-feira com o fotógrafo Ricardo Silva, lançou o livro Pomerode em Chaimel, Cultura e Preservação. Ricardo, nós estamos até conversando fora do ar aí, durante o intervalo comercial, do fato que você até chamou a atenção, que eu achei interessante, que lá na Europa as casas em Chaimel são diferentes daqui, não tem... só tem um térreo, não tem o piso superior? Conta pra gente. É aquela coisa, como é que eu vou explicar para o internauta? É o jeitinho brasileiro. Adaptação. A adaptação. Na Europa, por ser seco, a casa em Chaimel não tinha um segundo andar, ela tinha um andar único e eles faziam um porão. Então teria subsolo e o primeiro andar. No Brasil, principalmente no Vale do Itajaí, por ser muito úmido, eles não tinham como cavar um subsolo. Então, qual foi o diferencial? Eles criaram um segundo andar. Então, a casa em Chaimel no Brasil, ela tem o padrão da Alemanha, que para ser em Chaimel tem que ser estrutura de madeira encaixada, revestida de tijolo ou barro. Então, isso é igual no Brasil como na Europa. Mas o brasileiro fez algumas adaptações. A casa do brasileiro em Chaimel, ela não está direto no solo, por ser muito úmido. Dá para ver nas fotos que tem pequenas estruturas de tijolo. Até eu gostaria que o Cleiton está mostrando essa ali, foto que essa aí, por exemplo. Esses pontos embaixo ali de sustentação, eles impedem o quê? Que a umidade chegue no piso de madeira. Certo. Então esse é um quesito básico para ser uma casa em Chaimel brasileira, no caso. Ela tem ali, essa foto da casa, tem um segundo andar ali. Isso aí que a gente chama aqui na região, Ricardo, e que você é daqui, a gente costuma falar o sótão. O sótão. O sótão, né? E essa ali, por exemplo... essa casa aí... Essa já não tem, né? Foi fechada ali. Foi fechado, mas assim, o fundos da casa dá para ver bem ainda esse material. Ela tem as estruturas, mas o dono depois, com o passar do tempo... Foi feita uma adaptação. Foi feito o preenchimento ali, para talvez não entrar um cachorro, não entrar um gato, aí foi feito esse preenchimento. Mas isso, aí eu te pergunto, até quero que o Cleiton deixe essa imagem aí dessa casa. Eu pergunto para você o seguinte, mas por exemplo, o IPHAN aprovar uma verba para a reforma de uma casa dessa, no caso ali o proprietário não alterou? Não, o IPHAN se baseia no quê? A prefeitura faz um levantamento histórico da residência, histórico e cultural. O IPHAN vem fazer verificação, então toda a prefeitura que quer tombar um imóvel, ela tem que ter na Secretaria de Planejamento alguém que mexa com história, que entenda de patrimônio, então isso é muito importante. Nesse caso aí, quando essa casa foi tombada, ela já tinha essa estrutura. Já tinha. Então, por ter essa estrutura, ela foi tombada assim. O que acontece agora? Essa casa aí, quantos anos tem aproximadamente? Essa casa é a Casa Han, ela foi fundada em 1920. 1920. Mas sem habitante, eu vejo antena parabólica ali pela imagem. Essa casa ela tem um fato curioso, ela está desabitada, é uma das três que está desabitada. O filho do proprietário mora ao lado e essa casa foi tombada também no lote do ano de 2002. E essa casa é assim, ela está até com problema de filtração, essa casa ela até tem uma história mais especial, assim, ela tem um problema de filtração, tudo, mas a burocracia do governo é tão grande para se reformar que o dono tem medo que o telhado caia antes que o governo libere, antes que o IPHAN libere o arquiteto para autorizar a reforma do telhado. Se bobear, a verba vem quando a casa cai. Provavelmente. Às vezes aqui no Brasil acontece isso. Tem uma outra, por exemplo, o sótão, a gente estava até também comentando fora do ar, vamos ver se o Cleiton consegue passar outras imagens. Sempre tinha aqui uma ventilação, lá em cima da norma. Ali tem uma ventilação, isso era costume aqui na nossa região, né? Isso a gente diz que é o exaustor e o ar-condicionado antes dele existir, né? Porque como ela tinha um segundo andar e o telhado é em quina... Essa é de capa, né? Não é essa é a casa do senhor Armando, é a capa, só que essa foto é horizontal. A ideia da capa saiu dessa foto, foi feita uma foto horizontal dessa casa, e aí se estuda o melhor dia, o melhor céu, precisamos escolher a casa. E, são 12 casas tombadas pelo patrimônio e 2 não. Ali foi... E essa casa não está tombada. Mas ela tinha toda uma história, ela tinha toda uma luz, e no dia da foto ela tinha todo um ar especial. Então, por isso que foi bater e valer. Essa foi a capa do livro. Ali a gente vê que ela foi feita uma alteração, por exemplo, tem tijolos ali, foram alterados, não... Sim, isso aí são pequenas, como eles dizem, são pequenas reformas não estruturais. Então isso o IPHAN permite que o proprietário faça sem autorização prévia. Exatamente. Agora, telhado, janela, porta, ou no caso, sei lá, talvez desmontar aquela chaminé do fogão a lenha, isso não pode.
Ou tirar o para-raio, que mesmo não estando usando, mas tirar o para-raio não pode. Alterar o visual da casa não é permitido, e nem a estrutura Cleiton, dela. mais uma outra imagem aí, eu sei que você já tinha repassado aí, só para a gente até comentar. Esse é o Salão Bells. Salão Bells, né? A gente chamava o antigo Salão Bells. Isso. Esse já não está funcionando ali. Não. Construíram um novo salão e ficou aquele... Construíram um novo salão, a família montou o seu mini mercado num outro prédio na frente e esse aí ficou preservado. Essa casa é muito bonita. Essa fica onde? Você tem localizada onde? Essa casa é a última casa do livro. Não, mas casa é muito bonita. Crecim, fica na Texto Alto 5468. Casa... exato. E o bacana desse livro é que, assim, como ele é para criança, né? Ele tem um endereço e todas as casas são da Rota Enxaimel. Então, assim, a Rota Enxaimel é uma rota de 16 quilômetros, tem como ruas principais a Rua Texto Alto e a Rua Progresso, no bairro Texto Alto. Sim. E só 2 casas dessa não estão no bairro Texto Alto, que é a Casa Vega e a Casa Halt, que estão no bairro Texto Rega, que para quem quiser se localizar é ali na Malve de Pomerode, no quem vai pela BR no sentido da cidade de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, né? Essa aí foi aquela que a gente viu, vamos ver se tem mais alguma outra imagem que a gente não comentou, são essas, né? Me diz o seguinte... Essa é a casa mais antiga da rota, acho que vale a pena citar. Está muito bonita essa. Ela é de 1867. Mas essa ali tem jeito de ter feito reformado recentemente aí, né? Ou não? Não, ela foi reformada na época do tombamento, que foi em 98. Mas está bem conservada. E essa casa atualmente é uma pousada, é a pousada... Meu alemão não é muito bom. Varros, isso mesmo. Pousada Varros, ela ela fica 1980... Rua Progresso. 1867 ela fica na Rua Progresso. A construção era uma residência e atualmente funciona como pousada, conforme você falou. É a casa mais antiga da rota e certamente uma das casas mais antigas da cidade de Pomerode. Porque, para se ter ideia, Blumenau foi fundada em 1855, nós estamos falando de uma casa de 1867, são 12 anos. Então, quer dizer, em 12 anos, Pomerode ainda certamente era colônia de Blumenau e já tinha algum desbravador aí com o espírito de Dr. Blumenau aí já colocando uma casa em Enxaimel nessa região. Ricardo, além de você, quem mais esteve envolvido aí na edição desse livro? Na edição do livro, fotografia ficou comigo, pesquisa dos dados ficou comigo, eu virei meio pesquisador nas horas vagas. Certo. Revisão do texto e redação ficou com a Liliane da New Age Comunicação. Mas o texto você mesmo fez também, só passou para a Liliane. Como bom jornalista formado, eu sou um excelente fotógrafo, né? Então, exatamente. Quem fez o final, assim, botou a vírgula no lugar certo, trocou uma palavra, trocou um adjetivo por outro, botou um pronome mais bonito, foi o pessoal da New Age lá com a Liliane. Quem cuidou de todo o projeto gráfico, desde o esboço até a conferência da gráfica, foi o Michael Albano da DK2. Né? A impressão ficou muito boa, ficou com a cargo da Gráfica Odorize. E o material, assim, em si foram quatro equipes, né? Mas a gente também não ganha o campeonato, se não só marcar o gol não ganha o campeonato, então tem que dizer o nome de todo mundo aí que participou também. Sim. A mídia, eu acho que dos projetos que foram aprovados pelo edital do Elizabeth Endler, a mídia nos privilegiou bastante, acho que abraçou a causa, que a causa do livro é um livreto para crianças, para quê? Para que as crianças preservem o pouco que ainda tem. Mas o fato da criança levar o livreto para casa, ela vai mostrar para o pai, ela vai mostrar para o tio mais velho, ela vai mostrar para o avô, e aí vai ter aquela lembrança da história, e isso aí vai, de boca em boca, vai acabar se preservando. Então, acho que a semente dos alunos de primeira série receber, a entrega foi para os alunos da oitava, é que o objetivo é que esse livro não fique guardado numa estante em casa, que ele seja o semeador, o fomentador de mais informação e de mais preservação. Outra coisa, muitos internautas, principalmente aqui da nossa região, devem estar se perguntando, e aí, vai ter um livro contando a história ou de Timbó, ou de Benedito Novo, aqui da nossa região? É a intenção aí do Ricardo Silva buscar recursos aí para fazer uma edição aqui de Timbó, Indaial? Não, tem muitos projetos em andamento. Eu acho que é importante frisar que o artista, o fotógrafo, o produtor cultural tem sempre muitas ideias.
A gente ainda para na burocracia do governo, a gente para na burocracia dos empresários que às vezes querem investir, mas eles não conhecem a lei do incentivo à cultura e eles têm medo de serem roubados, prejudicados ou alguma coisa do gênero, e por isso eles acabam não investindo no projeto. Tem muita coisa em mente aí para sair esse ano ainda. E quanto a Timbó e região, o que dá para adiantar é que Timbó foi há poucas semanas agora, na semana passada, teve seu tombamento de paisagem cultural, e eu já estou batalhando num projeto já para que as crianças do município também recebam um livro, mas não falando de casas, sim falando de paisagens e de histórias de vida. Certo. Nós temos mais um minutinho. Eu gostaria até que você falasse para o nosso internauta. Você trabalhou nos grandes veículos de comunicação, Grupo RBS, enfim, foi freelance o quê? Da Folha de São Paulo, Veja? Folha, Veja, Época, Correio Brasiliense, trabalhei muito tempo no Santa, fui para a Gazeta Mercantil, trabalhei no Jornal Notícia, atualmente tenho uma agência de fotografia que é a Fotos Press, que atende aí RBS, Jornal Notícia do Dia, que é do Grupo Record, atende o Terra, atende Folha de São Paulo, Futura Press, Globo. A gente sempre brinca na fotografia que eu trabalho de segunda a sexta, da meia-noite à meia-noite, como repórter fotográfico. No sábado eu sou fotógrafo de hobby e no domingo eu tenho que namorar porque ninguém é de ferro. Tá certo. Precisar o Cleiton tirar uma foto lá da casa do Cleiton, lá no alto lá de Benedito. No topo de Benedito? Aquilo dá um cartão postal. Chame o Ricardo, meu caro Cleiton. Tá certo? Ricardo, o Ricardo Silva, foi um prazer tê-lo aqui no Obrigado, ao vivo, igualmente. No JMV TV, nesse bate-papo descontraído. E, mais uma vez, parabéns, né, contando um pouco a história da nossa região, de Pomerode, desse livro que está sendo um sucesso lá em Pomerode, que é o livro Pomerode Enxaimel, Cultura e Preservação. Forte abraço. Muito obrigado. Vamos para mais um rápido intervalo comercial, depois uma entrevista com o Nírio Dalpiaz, ele que é coordenador do PSDB aqui em nossa região.